Oi, eu sou o Luiz. Seja bem-vindo ao canal Contando os Dias. Aqui nós buscamos auxílio do Senhor para nos ensinar a remir o tempo, porque os dias são maus, para que a gente possa viver de maneira sábia e para a glória de Deus, né? Os dias estão encurtados. Não sei se você tem a mesma percepção, mas eu tenho a impressão de que os dias estão cada vez menores. Eu olho o ano passando rápido, o tempo passando rápido. Mas enfim, indo já pro assunto do vídeo, a gente está falando sobre as 70 resoluções de Jonathan Edwards, né? É, e a gente está agora na segunda resolução. Eu queria começar lendo direto a segunda resolução para a gente já desenvolver o assunto aqui juntos, né? Onde Edwards escreveu: Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Então, aqui Edwards está falando de desenvolver mecanismos para que ele mesmo cumpra essas resoluções, né? Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 5 a 8. Então, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, queria chamar a atenção de vocês aqui para algumas palavrinhas, né? O apóstolo Pedro, primeiro ele fala sobre reunir toda a diligência. E aí eu acredito que tudo que vem a seguir aqui tem a ver com diligência, tem a ver com esse adjetivo, né? Acho que é adjetivo. Tem a ver com esse adjetivo. O que é ser diligente? O que caracteriza a diligência? Então, não necessariamente associar a fé com a virtude e tudo mais, mas ele está falando sobre como é essa diligência prática na vida cristã, no crescimento cristão. E depois, lá no versículo 8 já, ele fala: existindo em vós essas coisas e em vós aumentando. Então ele está falando sobre essas características, né? Podemos dizer, essas virtudes estarem, existirem na gente, mas não só existirem na gente, estarem aumentando. Então ele está falando de algo essas palavras aqui do versículo 8 elas trazem uma sensação de movimento, são coisas que não estão estagnadas, não estão paradas, estão aumentando em nós, né? Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos na fé, ou seja, tem que ter atividade, né? Isso aí vai fazer a gente ser ativo na fé e ao mesmo tempo é, a gente vai ser frutuoso, ou seja, vai dar fruto no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conforme a gente conhece a Cristo, a gente dá fruto se a gente for diligente e, e seguir essa orientação aqui do apóstolo Pedro. Por que eu trouxe esse texto? Eu acredito que esse é o espírito da segunda resolução, né? Ele, Edwards falou sobre criar mecanismos para que ele mesmo cumpra essas resoluções, né? Então, para mim isso aí se trata dessa diligência de tentar fazer essas características de piedade na fé aumentarem na gente, né? Então eu gostaria de ler aqui também com vocês um trecho aí do diário do Edwards, certo? Que ele fala assim: às vezes eu estou tão apático que não há outra maneira de aproveitar o tempo a não ser conversando, visitando, recriando ou fazendo algum exercício físico. No entanto, pode ser melhor, em primeiro lugar, antes de recorrer a qualquer um desses, experimentar todo o círculo das minhas ocupações mentais. Enfim, a gente vê que ele está falando aqui de atividades que a gente pode
chama aí de seculares, né? Não tá falando de atividades religiosas, mas para ele todas as atividades são religiosas, né? A gente viu isso aí é, no penúltimo vídeo, quando a gente tratou da primeira resolução. Então, não existe separação entre o que é comum na vida, né? A vida comum e a vida espiritual, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, eu queria trazer esse trecho do diário para os irmãos verem que ele tinha essa questão da diligência. Ele falou aqui que quando ele estava em apatia, ele procurou maneiras de aproveitar para sair da apatia, né? E essas maneiras aqui não são nem atividades religiosas. Então, e por que eu também trouxe esse trecho? Para mostrar como que era a personalidade um pouco assim do Edwards, né? A gente vê que ele não estava parado, ele estava em movimento. Então, eu não coloquei título ainda para esse vídeo aí, não pré-estabeleci isso, mas eu acho que eu vou colocar isso aqui como diligência e movimento. Acho que pode traduzir bem essa passagem aqui que nós lemos em 2 Pedro e que também traz consigo esse espírito, né, dessa segunda resolução. Hoje eu passei a manhã com o presbítero Bruno, né? A gente teve um dia bem caótico aí. Depois também acabei tendo um dia muito caótico, por isso o atraso do vídeo. Mas enfim, o que eu queria trazer é que nessa parte da manhã que eu estava lá junto com o Bruno, a gente conversando e falando sobre como a gente deveria viver fervendo doxologia, né? Fervendo uma adoração espontânea, uma adoração instantânea após descobrir algo sobre Cristo, né? E essa situação deveria ser constante na nossa vida, uma crescente sempre, né? Aqui o apóstolo Pedro fala sobre crescer, como é que é? Para a gente não ser infrutuoso no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, conforme a gente conhecer o Senhor Jesus Cristo, a gente deve dar mais frutos, né? A gente vê essa verdade ensinada em outros textos das Escrituras e é exatamente sobre isso que eu estava conversando com o presbítero Bruno, sobre como que parece que Deus quer ser desvendado, né? Deus coloca uma revelação diante de nós, mas quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente procura o conhecimento do Senhor, mais a gente fica maravilhado, mais a gente fica cativo à beleza dele, e assim deve ser, e isso deve moldar a nossa vida, nossas afeições devem se voltar para Cristo e para as boas obras dele, conforme a gente vai tendo esse conhecimento do Senhor, né? Então eu queria trazer algumas aplicações aqui, práticas, né, para a gente, em como a gente pode, o que a gente pode tirar de bom de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? O que a gente pode, enfim, aprender com tudo isso. Primeiro, a gente precisa buscar continuamente novos meios de servir a Deus. Não basta nós termos resoluções no papel, nós precisamos de proatividade, diligência e perseverança para que a fé se traduza em ação. Então, a gente falou muito essas palavras hoje aqui, né? Proatividade, diligência e tudo mais, para que a nossa fé não fique na teoria, ela precisa ir para a prática. Então a gente precisa buscar maneiras de servir ao Senhor, né? Eu acredito que os meios de graça são uma ótima maneira da gente servir ao Senhor, sim, ir para a igreja, tomar santa ceia, ler a palavra, orar, jejuar, comunhão com os irmãos, enfim, esses são meios de graça e são maravilhosos para que a gente possa exercitar a nossa fé. Mas a gente precisa também procurar novos meios de exercitar a nossa fé, por exemplo, no secularismo, na vida aí, no dia a dia, em como a gente conversa com alguém, como a gente
se cuidem como a gente cuida do próximo. Enfim, a gente precisa procurar maneiras diferentes, novas, de servir ao Senhor, porque tudo é para a glória dele. Segundo, nós devemos vigiar contra a estagnação espiritual, né? Então, como nosso coração é inclinado a ser acomodado, nosso coração é inclinado à acomodação, a ficar na zona de conforto, a gente deve ficar em constante vigilância para combater essa tendência que tem na gente, né? E, por último, nós somos chamados a usar todos os recursos para a glória de Deus. Isso pode significar reorganizar nossa rotina, cultivar novos hábitos espirituais, ou usar ferramentas modernas como tecnologia, usar livros, relacionamentos para promover a piedade. Nesse terceiro ponto aqui, eu acho que a gente está encaixado nisso nesse momento, né? Eu estou aqui diante de uma câmera querendo e me esforçando para usar esse recurso para a glória de Deus, e você está aí também ouvindo, né? E a gente está tendo essa troca. Você também pensando nisso, em fazer isso para a glória de Deus, como glorificar mais a Deus. Eu creio que esse terceiro ponto é o que a gente está fazendo aqui, de certa maneira, mas a gente pode expandir para outras maneiras de como fazer isso, né? De como usar todos os recursos que nós temos para a glória de Deus. Então, só recapitulando, então, né, primeiro nós precisamos buscar novos meios de servir a Deus. Segundo, vigiar contra a apatia espiritual, a estagnação espiritual. A gente deve crescer, estar em movimento, crescer na fé, desenvolver, ter frutos, ser ativo, aumentar aquelas características, aquelas coisas que o apóstolo Pedro trouxe, né? Então a gente deve estar sempre tentando progredir na fé, né? E, e é isso, eu acho que. Eu não falei do terceiro lugar aqui, que repetindo aqui, a gente usar os nossos recursos para a glória de Deus. Amém? Bom, então esse aí foi o vídeo sobre essa segunda resolução. Eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, ore comigo. Leve seu coração ao Senhor agora para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Pai Santo, nós precisamos, Pai, da Tua ajuda, dependemos de Ti, Senhor, para aprendermos, Senhor, a remir o nosso tempo, a administrar as nossas vidas, Senhor, para glorificar Teu nome da melhor maneira, Senhor, de todas as formas, com todos os recursos que temos, Pai, porque isso significa amar o Senhor sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Pai. Ó Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos capacite e nos leve, Senhor, a viver uma vida cristã de movimento, a não ficarmos, Senhor, parados, a sermos diligentes, Pai. E assim, Senhor, Pai, associar as características que o Senhor já nos dá como filhos Teus, as características da liberdade cristã, que envolvem o amor, que envolvem a perseverança, que envolvem, Senhor, o conhecimento, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser frutuosos, Pai, no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos viver fervendo doxologia ao conhecer o Senhor, Pai. Isso irá, Senhor, impactar com certeza na maneira que nós vivemos no cotidiano, Senhor. Isso com certeza, Pai, vai impactar as nossas atitudes, Pai, de maneira que nós iremos tentar fazer tudo de uma maneira que Te agrade, Senhor, ao invés de tentar fazer do nosso jeito, Pai. Então, Senhor, eu Te louvo, Pai, porque estamos aqui ao fim de mais um vídeo, estamos juntos estudando, Senhor, e eu creio, Pai, que
Isso aí vem de Ti, Pai. Eu creio que isso nasceu no coração do Senhor. E eu peço a Ti, Pai, que isso sirva, Senhor, para nosso progresso na fé, para que nós possamos, Senhor, ter as nossas afeições cada vez mais reorganizadas, reorientadas, Senhor, para Ti, Pai. Conforme, Senhor, a regeneração aumenta em nós, conforme, Senhor, nós nos tornamos cada vez mais novas criaturas, Pai. Porque quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou em nova criação, Pai. Então eu creio que os nossos corações, nossas mentes serão voltados para Te glorificar a cada dia mais, Pai. Então te louvamos, Senhor, por Tua grande obra, por Teus grandes feitos e porque Tu és maravilhoso, Senhor. O conhecimento do Senhor é maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser hoje ainda, né? Esse vídeo aqui veio com um atraso. Como eu falei, eu tive um dia caótico aí e aí eu consegui só fazer a gravação agora. Para vocês terem ideia, é 10 para as 3 da manhã agora. Então esse vídeo aí vai estar no ar aí umas 3h30, 4 horas, né? Então o próximo vídeo sobre a terceira resolução eu pretendo postar hoje ainda, mais tarde, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e procure contar os seus dias. Peça ao Senhor que te ensine a contar os seus dias para que você alcance coração sábio. Um abraço.